Olá a todos que estão se preparando aí para o concurso TRT. Meu nome é Afrânio Barros, professor de Direito e Processo do Trabalho. Estou aqui para falarmos um pouco sobre audiência e procedimentos trabalhistas para o bloco dos concursos. Inicialmente, com relação à audiência no processo do trabalho, o aluno tem que entender o seguinte. Primeiro, o juiz ele não é obrigado a tolerar atrasos das partes. Então, se a parte tem uma audiência marcada e chegar atrasado, o juiz não é obrigado a fazer qualquer tipo de tolerância. Tá? Por outro lado, a parte tem que ter uma tolerância de 15 minutos com o juiz. Então, se chegou a hora marcada e o juiz não se encontrava no fórum, ela não pode simplesmente ir embora. Ela terá que aguardar 15 minutos. Passou os 15 minutos, o magistrado não apareceu, não compareceu ao fórum, ela pede uma certidão e vai embora. Quando o magistrado chegar, ele terá que adiar a audiência e emitir uma nova notificação. As audiências na Justiça do Trabalho, elas são públicas, salvo quando o interesse público social determinar o contrário. O que é uma coisa rara, mas se o magistrado entender que efetivamente não é aconselhável a publicidade daquela audiência, porque está se discutindo um dano moral, um assédio sexual, uma discriminação por motivo de doença ou por outro tipo de motivo, ele pode decretar o sigilo. Mas, como regra, serão públicas, praticadas em dias úteis, entre as 8 e as 18. Tá? Aí, nessa questão de horário, o candidato tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque a questão ela pode perguntar a respeito do horário dos atos processuais de uma maneira geral. Esses serão praticados em dias úteis das 6 às 20. E a questão pode perguntar a respeito do horário das audiências. No tocante às audiências é de 8 às 18. Tá? Então nota a diferença. Ato processual de 6 às 20 e a audiência de 8 às 18. Eu vou trabalhar basicamente com 3 tipos de procedimento no processo de trabalho, no direito individual. Seria o procedimento ordinário, sumaríssimo e sumário. No procedimento ordinário, esse é o mais longo, e é o mais antigo. Ele hoje é aplicado para causas com valores superiores a 40 salários mínimos ou causas contra a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, nessas situações, você vai aplicar o procedimento ordinário. No procedimento ordinário, a CLT determina que a audiência seja una. Quando falamos em una, lembra a ideia de ser uma só. Entretanto, é de praxe e é aceito pelo TST que essa audiência una ela seja dividida em pelo menos 3. As chamadas audiências iniciais, instrução e audiência de julgamento. Como vou identificar na prova, no procedimento ordinário, se ele está adotando esse funcionamento de dividir ou está adotando o procedimento da audiência una como está na lei? Vai depender. Se ele mencionar só audiência, o candidato ele deve entender que ele está falando da audiência una, que vai ter as mesmas consequências da audiência inicial. Se ele falar em audiência inicial, audiência de instrução, audiência em prosseguimento ou audiência de julgamento, é porque ele quer que o candidato adote o procedimento dos juízes de dividir a audiência em 3. Nessa primeira audiência, chamada audiência inicial, no procedimento ordinário, ela se destina a 2 fins. Primeiro, como o próprio nome diz também, que é a audiência inicial de conciliação, o juiz é obrigado a abrir a audiência com a pergunta se tem conciliação. Se a conciliação não for alcançada, nós iremos para o segundo momento da audiência, que é receber a defesa do réu. Então, o momento de apresentar a defesa no processo de trabalho é após a primeira proposta de conciliação feita pelo juiz. Apresentada essa proposta de conciliação, se o juiz adotar o procedimento da audiência una, ele vai partir diretamente para a ouvida das partes e testemunha. Se não, o juiz vai remarcar essa audiência e teremos a chamada audiência de instrução. Na audiência de instrução, o juiz pode ouvir as partes, ouvir as testemunhas, teremos aí as razões finais e depois das razões finais, obrigatoriamente, a segunda proposta de conciliação. Feito isso, teremos a terceira audiência no procedimento ordinário, que será a audiência de julgamento, ou seja, a audiência marcada para o juiz proferir a sentença. Então, vimos basicamente as características gerais das 3 audiências do processo ordinário. Vamos falar agora, rapidamente, as consequências da ausência de cada parte em cada audiência, que também é muito pedido na prova. Na audiência inicial, se o reclamante
autor da ação faltar de forma injustificada, teremos como consequência o arquivamento da ação. Se o reclamado faltar à primeira audiência, teremos o efeito da revelia e confissão. Entenderam? O reclamante faltando à primeira audiência, arquivamento. O reclamado, o réu, faltando à primeira audiência, revelia. Se o reclamante ou reclamado faltar à segunda audiência, a audiência de instrução, ou chamada audiência em prosseguimento, teremos para os dois uma única consequência: a confissão, ou seja, considera-se confesso que o outro alegou na defesa com a petição inicial. No toque da terceira audiência, não haverá nenhuma consequência à ausência das partes, porque, conforme eu falei, sua única função é para que o juiz profira a sentença. Então, vimos aí as regras gerais a respeito do procedimento ordinário. Vamos falar agora do procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo ele é aplicado para as causas com valor superior a 2 salários mínimos até 40 salários mínimos. Esse valor do salário mínimo é tomado na data do ajuizamento da ação, ok? Ele veio no período, ele é o procedimento mais novo, ele nasceu no ano 2000, foi acrescentado no ano 2000. E ele veio para tornar mais célere o procedimento trabalhista com relação aos outros. Qual é o elemento que torna esse procedimento mais célere? O fato de que, como regra geral, a audiência sumaríssima não pode ser dividida como acontece com o ordinário. Tudo é feito numa única audiência. Então teríamos aí a proposta de conciliação, a defesa, falar do documento, via das partes, o vídeo de testemunha, segunda proposta e sentença. Na hora, tudo seguido. De fato, alguns magistrados, eles efetivamente não dão a sentença na hora e até aconselhar, porque a possibilidade de erro é muito grande. Mas na hora da próxima vai dizer que a sentença deve ser proferida na hora. Algumas características a mais. Os pedidos feitos na petição inicial do procedimento sumaríssimo devem ser certos e líquidos, ou seja, a parte é obrigada a colocar o valor de cada pedido ao lado. Se ela fizer algum pedido e não colocar o seu valor, esse processo ele vai ser extinto, porque a petição vai ser inédita. Ela tem que colocar o valor. Do mesmo jeito que o magistrado, ao proferir uma decisão num processo sumaríssimo, também deve dar uma sentença líquida, ou seja, com o valor exato da condenação. Isso é o que manda a lei. Não pode ser aplicado o procedimento sumaríssimo para causas que envolvam administração pública direta, autárquica e fundacional, porque, conforme já vimos, para essas pessoas, obrigatoriamente, independente do valor da causa, deve-se adotar o procedimento ordinário. Se a parte reclamante não souber o endereço do reclamado, ele também não pode utilizar o procedimento o procedimento sumaríssimo. Por quê? Porque se eu não sei qual é o endereço da parte, eu terei que notificá-la por edital. E não cabe notificação inicial por edital em procedimento sumaríssimo. Entretanto, o procedimento sumaríssimo, por envolver um valor de causa razoável, mais do que 12 até 40, é um procedimento muito utilizado ao lado do ordinário. Por outro lado, no processo sumário, que é o terceiro procedimento, ele é utilizado para causas de até 2 salários mínimos. Então é um procedimento raríssimo de se encontrar no processo do trabalho, porque é difícil uma pessoa entrar com ação na justiça pedindo só até 2 salários mínimos. De qualquer maneira, está previsto na lei e pode cair em prova. A grande característica do sumário é não caber recurso da decisão do juiz para o TRT ou para o TST. A decisão do juiz, nesse caso, será final. Enquanto no procedimento sumaríssimo e no ordinário você pode recorrer para o TRT e, dependendo da situação, também pode levar o processo ao TST. No sumário, não, terminou a lei. Então, esse assunto de audiência que acabamos de falar, com as características principais de cada um deles, é um assunto muito comum de cair em prova de TRT. Então, o aluno também tem que prestar muita atenção nessa matéria. Então, estou torcendo por vocês, muita calma nesses momentos finais antes da prova, confio em todos e sei que vocês vão realizar uma boa prova. Até a próxima.